Tá chegando a grande hora da decisão. Amanhã o Corinthians encara o Vasco pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Bora ver nesse vídeo aqui qual vai ser a escalação do timão. Tem novidade, que história é essa? Bora ver aqui nesse vídeo. Comenta aqui abaixo, galera, o seu palpite. Corinthians vai ganhar. Qual o seu placar? Na minha opinião, o jogo vai ficar 1-0 para o Corinthians e o timão é campeão. Comenta aqui abaixo o seu palpite. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde, um ótimo sábado pra nós. E que sábado nervoso, tá chegando a hora, é amanhã, diretamente aqui do estádio do Maracanã. Vamos trazer as informações do Corinthians, as informações do Vasco pra grande final da Copa do Brasil. Então você, torcedor corintiano, já acordou nesse sábado ou se programando pra vir pra cá, pro Rio de Janeiro, ou já acordou naquela ansiedade, já pensando onde você vai assistir o jogo, mas eu não estou sozinho, obviamente a gente vai falar sobre tudo isso. Estou com ele, o maestro Ricardinho. Maestro, que honra estar aqui do seu lado, principalmente num palco tão especial que é o Maraca. Boa tarde, Fred, prazer é todo meu, num dia especial, né? Na verdade o dia especial será amanhã, né? Mas hoje, num momento especial da gente estar aqui, apesar de que não deixaram a gente entrar no Maraca hoje, né? A verdade é essa, né? Nós estamos aqui, a gente foi mas amanhã nós vamos estar. Exato, gente, de alguma forma a gente vai estar lá dentro. De alguma forma nós vamos estar dentro amanhã, né? Exato, a gente tá fazendo aqui da porta, tem a estátua do Bellini que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aí. Mas bom, torcedor corintiano, Ricardinho, já tá ansioso pra saber as informações do Corinthians, pra saber se tá tudo bem com o time, se os meninos dormiram bem, se estão à vontade, estão tranquilo. Plácido Berce tá lá no CT do Corinthians, porque o Corinthians não veio pro Rio de Janeiro ainda, mas vem hoje, né, Plácido? Boa tarde, meu irmão. Fala, Fred, boa tarde pra você e pra quem tá assistindo a gente no GE. Cara, tô aqui na frente do CT Joaquim Grava, mas mais parece a atmosfera do estádio Itaquera. Muita gente chegou aqui por volta de meio-dia para se despedir do ônibus que está programado para sair daqui do CT às 3 horas da tarde em direção ao aeroporto de Guarulhos para embarcar para o Rio de Janeiro, onde o time vai ficar hospedado aí na Barra da Tijuca. Nos últimos dias o Corinthians focou muito na preparação física, na recuperação dos atletas. 4 jogadores estão muito desgastados, o Ranieri, Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay, que sentiu um incômodo no joelho esquerdo no jogo de ida. Hoje de manhã teve treino e aí os jogadores agora estão almoçando, já ouvindo o barulho da torcida, daqui a pouquinho saem para o aeroporto. Vamos rodar o campinho com a provável escalação do time do Dorival Júnior para amanhã. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranieri, Bidon, uma dúvida no meio, Maicon ou Martinez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. A expectativa da torcida é de que 4.000 corintianos venham aqui na frente do CT para se despedir dos jogadores. 4.000 corintianos, exatamente o número de torcedores que vão estar aí no Maracanã. E o Corinthians busca o tetracampeonato da Copa do Brasil. 4.000 torcedores, título de número 4. Sinais, hein, Fred? Exato, Plácido, pro torcedor supersticioso, né, tá se apegando a esses sinais aí, 4.000 torcedores no CT, 4.000 aqui no Maracanã. Mas agora eu quero saber pelo lado do Corinthians. Lázaro, temos algumas dúvidas nesse time aí. Como é que Dorival vai montar, se o Garro vai entrar como titular ou não. O Garro que entrega uma qualidade inegável para esse time do Corinthians, mas que está fisicamente abaixo, né? Quando ele entra no jogo contra o Cruzeiro, o time melhora muito com ele. Já contra o Vasco, não deu tão certo. Fico pensando como é que tá aqui, ó, essas dúvidas na cabeça do Dorival. Eu queria ser o divertidamente do Você Dorival queria? agora. Eu também. Cara. Eu queria ser... Eu tá tendo um trabalho, né? Porque é você colocar um dilema entre você manter o que você tem melhor tecnicamente ou você apostar num jogo mais tático, como foi contra o próprio Cruzeiro, né? Que ele fez as 2 linhas de 4, isso serviu e o Garro não se encaixava nesse sistema. Hoje o Corinthians está zerado em termos físicos, tá? Até o próprio Garro, ele não tem condições ainda de jogar 90 minutos, mas ele já tem condições de jogar ali entre 70 e 75. Antes do jogo contra o Vasco na ida, me passaram que ele tinha condição de jogar 60, ele jogou até um pouco mais, jogou ali 65 minutos e saiu. Ele tem a estratégia do departamento de físico, fisiológico, o médico e também da comissão técnica em conjunto, é que esses trabalhos prévios ao jogo, eles são para principalmente os atletas que têm uma carga maior de esforço e um histórico recente de lesões, que eles não façam um trabalho tão intenso.
O próprio Dorival disse na coletiva que o Memphis não treinou, e não treinou por isso, não é porque ele sente alguma coisa, é porque ele vem de uma carga muito específica. Então, os atletas estão sendo tratados individualmente. Ponto é, o Dorival vai ter, a não ser que aconteça alguma coisa entre o treinamento de hoje e o treinamento de sábado, ele vai ter todos os jogadores novamente à disposição. E aí vai caber ao Dorival tomar essa decisão. Ontem foi treinamento regenerativo, ele não trabalhou. O de hoje ainda não aconteceu, então a gente não tem tanta informação. A tendência do jogo de ida, ele só definiu o time no dia do jogo. Então a tendência vai ser essa, porque justamente por isso. Ele vai fazer pouquíssimos trabalhos táticos. Os trabalhos, ele vai optar por ter o jogador cada vez melhor fisicamente para as partidas. Ele vai ter vídeo, por exemplo. Vídeo, muito vídeo. E ele tem usado muito isso. Vídeo e conversa, né? E Vídeo, diálogo, conversa. mostra aqui, aponta ali, porque tempo mesmo para trabalhar, não tem muito o que fazer para treinar. E precaver, né? Ele não quer colocar o jogador, por exemplo, o Raniel, ele foi no jogo contra o Juventude, mas vamos colocar esse exemplo, um jogador no treino, fazer um treino tático e o cara se machucar. E o cara querer comer a bola para ganhar um espaço no time titular e se machucar, e se contundir. Ou um cara que já tem histórico de lesão, chegar e sentir alguma coisa a mais. O Garro, por exemplo, tem histórico na panturrilha. Ele tem histórico do joelho, mas já começou a forçar. Mas agora a é o último panturrilha. jogo, né? Então, mas justamente por isso, né? Ele vai poupar os treinamentos para gastar no jogo. Sim. Para gastar no jogo. Sim. Agora, ele vai precisar ser... Eu avalio que ele vai precisar ser um pouco Diniz, e o Diniz vai ter que ser um pouquinho Dorival. Acho que o Dorival ele vai ter que sair um pouquinho desse feijão com arroz, ousar um pouco mais, até talvez um esquema tático diferente, voltar para os 3 zagueiros, para inversão de jogo, pegar os laterais, ali, aquela linha de laterais avançando um pouco mais. E o Diniz, eu acho que ele vai ter que ser um pouquinho mais feijão com arroz para esse jogo. E a minha visão para a partida. Eu penso diferente um pouco. Primeiro assim... Então eu tô errado. Não tá errado. Não, gente. Não tá É bom que a errado. gente tenha opiniões diferentes, pelo amor de Deus. Esse espaço é democrático. Programa esportivo tem que ter debate. Se o PVC discorda de você, você está errado. Não, isso não é verdade. Fala isso. Ele fica metido, Lázaro. Brincadeira, né, Eu tô chegando na firma agora. Eu sou Edmundo naquele dia, o maldito dia. Eu sou amigo do Edmundo. Vocês resolveram, né, PVC? Mas eu sou amigo do Edmundo. O que eu acho assim, o Lucas Silvestre tem uma capacidade... O Lucas Silvestre é o assistente direto, filho e assistente direto do Dorival Júnior. Vamos pegar a final da Copa do Brasil de 2023. Flamengo e São Paulo, o primeiro jogo. E a lembrança de que aquele São Paulo do Dorival Júnior, que tinha o Lucas Silvestre como assistente, ganhou no Rio e empatou em São Paulo. A ordem dos jogos era inversa, mas até aqui ele empatou em São Paulo, ele pode ganhar no Rio. Eu acho que o Vasco pode ser campeão? Acho. Mas vamos pegar aquele episódio, Dorival Júnior e Lucas Silvestre. O Lucas Silvestre foi quem desenhou a jogada do gol do Carelli. Ele desenhou a jogada, ele não mudou o time taticamente. Ele não mudou a formação tática da equipe. O time jogava 4-2-3-1, quando atacava 3-2-5, ele atacou do mesmo jeito. Ele não mudou, ele não criou uma surpresa do ponto de vista do desenho tático. Ele criou situações específicas para aquele jogo. Por exemplo, a jogada em que o Rodrigo Caio, o Caio Paulista, entrava na diagonal, o Rodrigo Nestor invertia com ele e dali o volante não marcava o Rodrigo Nestor, saiu o cruzamento, segundo o pau, Caleri de cabeça, gol do São Paulo. Então, eu acho que tem situações específicas que ele pode trabalhar. Não necessariamente a mudança do desenho. Acho que tem uma coisa para o Corinthians, que é saber se você joga com o Garro por 65, 70 minutos e corre o risco de abrir os corredores para o Vasco jogar, ou se você volta para a formação que deu muito certo em Belo Horizonte e que não deu certo em Itaquera contra o Cruzeiro. Exatamente. Né? Porque assim, às vezes você fala, deu muito certo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, jogar 2 linhas de 4. Mas em Itaquera foi uma tragédia no primeiro tempo. Exato. O Leonardo Jardim teve um antídoto para o segundo jogo. Quando eu falo da questão de mudança, eu tô olhando o primeiro jogo. O primeiro jogo, o Vasco preencheu o meio-campo e deixou as laterais abertas. Nas vezes que o Corinthians jogou com 3 zagueiros, ou seja com o Angileri ou com o Ranieri,
ele apostava muito, e fez muito isso no jogo contra o Internacional, contra o Vasco São Januário já não fez tanto, mas contra o Internacional, até próprio no jogo contra o Flamengo, que faz um ótimo primeiro tempo em Itaquera, com esse terceiro zagueiro fazendo muitas inversões, pegando os laterais livres. Se tivesse feito isso no primeiro jogo, eu acredito que teria conseguido jogar melhor, apresentar até vencido a partida. Pegando a tônica do primeiro jogo e trazendo para o segundo, se realmente o Diniz manter a mesma ideia de jogo, eu acredito que a mudança tática poderia ser interessante nesse sentido. Você ter mais o jogo pelas laterais, até porque você tem 2 laterais que são ofensivos. Você tem Mateuzinho e você tem Matheus Bidu que apoiam bem. O que ele não conseguiu fazer nesse primeiro Exatamente. jogo, né? Mas o Ranieri vem aqui e vem por trás e pode liberar os 2 laterais. Pode, exato. Aí você não mexe, não mexe em peças, mas você mexe na estrutura com o Ranieri fazendo esse homem pela esquerda. Gente, estamos aqui debatendo esse jogo, vamos continuar nessa, mas a gente vai para o intervalo, combinado? Então vamos lá, a gente já volta em 1 minuto. Estamos aqui no break, Lucas Mussetti está ali apurando, hein? Tá no telefone, eu já sei que vem notícia. Ah, olha só, é boa, Mussetti? Daqui a gente dá uma segurada, né? Vou segurar. Tá quase. Tá quase, tá saindo do forno a notícia de Lucas Mussetti. Dá para dar spoiler? Não. É Ainda... um possível substituto para o Guilherme no Santos, que o Boca Juniors também quer. Boa. Mercadão da bola chegando, possível substituto do Guilherme para o ataque do Santos. Ô, PVC, estão cobrando para você na volta trazer meu cafezinho, hein? É o que eu vou fazer. Muito obrigada. O PVC vai pegar o cafezinho pro Lázaro também. Você toma café, Lázaro? Toma. Tem que tomar menos, inclusive. Toma bastante. Mas também, para aguentar esse ritmo de Corinthians, se não tomar café, fica complicado, né, meu amigo? Falei para uma fonte hoje que eu tô vivendo à base de café energético. Ele acrescentou. Acrescenta o pão de queijo. Café energético e pão de queijo. Olha, é um combo explosivo esse aí, viu? A segunda fonte, ele falou que tá vivendo 30 anos assim e ainda não morreu, então... É jovem essa fonte, hein? Deixa mais uns anos. Espera. Não é muito, não. Espera mais uns anos pra você ver. Minha gente, deixa eu ver os comentários de vocês aqui. O Marcos dos Santos e o César, muita gente falando aqui da final, da qualidade da final. O Marcos falando, vamos terminar o ano com essa pelada. O primeiro jogo realmente não agradou muito, né, Mussetti? Você acha que esse segundo vai ser melhor ou vai ser tenso, né? Final, é complicado? Ou dá pra gente esperar um futebol um pouco mais vistoso, interessante por parte das 2 equipes? Lu, acho difícil ser pior. Eu acho que vai ser melhor, então tá, de verdade. Né? Eu acho que vai ser um jogo mais aberto. O Vasco, para mim, vai se expor um pouco mais. Tomara que o Dorival faça o que o Lázaro previu ou trouxe como possibilidade, que é mexer um pouco. Eu lembro do Angileri ali jogando como ala pela esquerda nas inversões para o Mateuzinho ali, era uma jogada boa do Corinthians que acabou se perdendo ao longo da temporada. Eu acho que vai ser um jogo mais aberto, que o Vasco vai começar forte. Tomara que saia um gol cedo nesse jogo, porque aí a final melhora muito. Aí melhora muito, né? Eu tô pensando aqui, vocês estão pensando num Diniz mais ousado? Vamos ver. Muito obrigada. Tá quente, hein, PVC? Tá quente. Você ofereceu pro Lázaro? Pô, PVC, eu aceito. Você ofereceu, eu aceito. Muito obrigada, PVC. É de lei, é que ele sempre pega café pra mim, sabe, Lázaro? Ô, PVC, o Marcos Lopes está aqui dizendo que o Dorival tem que iniciar o jogo com Carrilho, Maicon e Bidon. Tem essa dúvida, né? Você acha... O Lázaro já explicou toda a situação do Garro. Mas você acha melhor ele... estamos retornando aí. Essa pergunta a gente faz no ar, então. Contagem regressiva. 2. Estamos de volta na TV. A gente está batendo papo aqui com a galera do chat. Já estou com o meu cafezinho aqui na mão. O PVC muito gentilmente pegou para mim e para Lázaro. E vou utilizar uma pergunta aqui do nosso chat para fazer uma pergunta aqui para o PVC, para esse debate aqui. O Marcos Lopes. O Dorival tem que iniciar o jogo com Carrilho, Maicon e Bidon, ele fala aqui. E também tem mais uma mensagem do Armindo. PVC, o Dorival deveria retrancar o time, poupar Yuri, Garro, Nossa Senhora, e colocar a cavalaria nos últimos 35 minutos ou somente no segundo tempo. Abraços de Vancouver. Ele está pedindo para poupar o time inteiro. Como é que vai ganhar? Não sei. Yuri, Garro, Carrilho e talvez até o Memphis. Ele quer ficar com os 11 atrás e ir para os pênaltis. Ele está apostando nisso. E aí, se tomou 3-0, põe todo mundo para jogar. Exato. Aí bota todo mundo para jogar. Se der errado a estratégia, você fala, pô, mas a estratégia... Quem foi que sugeriu?
É o, deixa eu achar, o Armindo. Ele Armindo. é um abraço de Vancouver, ele fala. Ele tá lá no Canadá. Ó, Vai ter Copa eu lá. tomei 3-0, mas foi porque o Armindo de Vancouver mandou a sugestão. E aí eu achei que a sugestão era boa e botei o time inteiro reserva. Quando tava 4-0 pro Vasco, eu botei a cavalaria. Colocou a cavalaria. Eu perguntei, né, gente? O pessoal participa aqui. Eu dei uma ideia parecida, mas não igual. Bidon, você vai com Bidon? Vou com Bidon. Você vai com Bidon. Bidon e Bidu. Ranieri e Martinez. Ranieri e Carrilho. Ranieri e Carrilho. Tá. E Carrilho não Maicon. entrou tão bem, mas é um jogador importante. O Carrilho entrou depois do segundo tempo. Exato. Mas ele foi, para mim, foi o melhor do jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Tá. E, Então vamos assim, pôr o campinho aí do Corinthians, que aí o PVC debate em cima. eu iria com 4-4-2 sem o Garro. Sem o Garro. Sem o Garro. Tá isso, com ou sem o Garro. É isso, com o Carrilho, então, e sem o Eu Garro. iria sem o Garro. Tá aí, ó, gente. Hugo Mas não Souza, é pra não Mateuzinho, usar o André Garro. Ramalho, Gustavo Henrique Bidu, Ranieri, Bidon, Martinez. PVC iria com o Carrilho, não com o Garro. E na frente, Yuri e Memphis. E que é um risco. Não estou dizendo que a minha estratégia vai dar certo. Eu repetiria o que ele fez contra o Cruzeiro em Itaquera. Que quando o Garro entrou com 45 minutos, ele mudou o jogo. O jogo estava diferente, ele mudou o jogo. E contra o Vasco jogando 90, ele não conseguiu mudar. Então eu iria com ele por 45. Eu tenho uma preocupação em relação ao Garro, porque geralmente o melhor do Bidon geralmente é sem o Garro, né? Quando o Garro tá em campo, mata um pouco o Bidon. Porque o Bidon vai pro lado direito. Vai pro lado direito, exato. E ele não precisa ir pro lado direito. Se você jogar Ranieri. Quando o jogo começa, quem ganha é a diversão. Para vocês, chegou o mais puro entre... Bom, primeiro tempo, Carrilho, Ranieri ou Martinez, Maicon e Bidon. É linha de 4, como foi contra o Cruzeiro. Segundo tempo, tem que jogar com o Garro, 45 ou 30 ou 35. O Maicon pode jogar pelo lado direito, o Martinez e o Carrilho podem jogar pelo lado direito e o Bidon pode continuar na esquerda com o losango. Porque você faz linhas de 4 ou com o Garro vira um losango. Porque o Garro joga bem atrás do Yuri e do Memphis. Ele pode fechar por um lado. E Você não quer mostrar na prancheta? Vamos lá. Não é isso que que eu você tá acho que falando? a prancheta não está contemplando tudo isso, mas vai contemplar. Tudo bem. A gente conversa na prancheta. Então vamos na prancheta, que aí a gente visualiza tudo que o PVC está falando. Então vamos lá. Olha aqui. Como é que joga com o Garro? Ranieri e Bidon pela direita, Martinez pela esquerda. Foi assim que jogou. O que está se dizendo? Que o Bidon pelo lado direito, como jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro, cai de produção. O primeiro tempo contra o Cruzeiro era Carrilho, Martinez, Maicon e Bidon. O Bidon saía da esquerda para dentro, para fazer a função do Garro, mas ele não fazia como o losango. O Garro não sai da esquerda para dentro. O Garro sai de dentro para a esquerda para marcar. É o contrário. Então, quando tem o Garro, você tem um losango de meio campo, que significa que você abre o corredor para o Paulo Henrique chegar e você abre o corredor para o Puma jogar. Galera, e amanhã o Corinthians vai para a grande decisão. O Corinthians confia no fator visitante aí para conquistar o tetra da Copa do Brasil. Por que o Corinthians confia? Porque até agora, em todos os jogos da Copa do Brasil, fora, o Corinthians ganhou. Foi 1-0 no Atlético Paranaense, foi 1-0 no Novo Horizontino, 1-0 no Cruzeiro e 2-0 no Palmeiras, tudo fora de casa. Então o Corinthians confia nesse fator aí para conquistar essa Copa do Brasil. São 4 vitórias em 4 jogos aí, né, longe da Neoquímica Arena, nessa atual edição da Copa do Brasil. Então tomara que repita, cara. O Corinthians tem que vencer essa Copa do Brasil. E aquela, se não é sofrido, não é Corinthians. O Corinthians foi pra lá com 0-0 no agregado por enquanto. Então, quem sabe o Corinthians não vence lá fora de casa. Vamos torcer pra dar tudo certo. Não vou mais prolongar o vídeo pra não ficar muito longo. Separei aí pra vocês o corte do GE, do UOL. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo nos comentários o seu palpite. Na minha opinião, esse jogo, cara, tá com cara de 1-1 e pênaltis. Tá com cara de empate novamente. Comenta aqui o que você acha. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.